Nós somos a Vivenda em Casa e com a série Gente que Mora Dentro da Gente. Hoje nós vamos tratar de uma ênfase que é Eu Não Sabia Que Era Assim. Filho de um pai abusivo, Bruce Banner cresceu tímido e introvertido. Ainda que ele sim era um gênio na área da ciência. Quando jovem, ele fez amizade com uma menina chamada Betty Rose, filha de um general que não gostou nem um pouquinho da amizade com esse cientista que ele considerava bastante passivo, inclusive pequeno. Com os seus experimentos, esse jovem, o Bruce Banner, ele acabou sendo banhado por uma radiação num nível bastante elevado, e isso aconteceu numa base do exército. O Dr. Banner, ele sobreviveu a essa radiação, mas começou a se transformar num homem que era, na verdade, quase um monstro e que acabou sendo chamado de o Incrível Hulk. Essas transformações de Banner são desencadeadas por muita adrenalina quando ele fica ansioso, nervoso ou irritado, o que leva os sentimentos dele também para o Hulk, que na verdade é uma extensão física dessa raiva que o Banner tinha reprimido. Normalmente, a personalidade e a inteligência do cientista acabam dando lugar a essa mentalidade brutal do seu alter ego. E assim acabam criando duas pessoas com personalidades que inclusive se assemelham, mas que tinham manifestações muito diferentes. Betty Rose, essa menina, viu algo diferente em Bruce Banner. E isso desde o momento em que eles se conheceram naquela base militar. Mesmo que com as objeções do seu pai, esse tal do general, ela tentou entender esse jovem que era bastante tímido também. Bruce e Betty se casam mais tarde, mas devido a essas tribulações do Hulk, foi difícil esse relacionamento. Tem mais um outro personagem na história, que é o Rick Jones. E ele se tornou a única pessoa que consegue acalmar o Hulk. E assim, ele normalmente estava do lado do Hulk. E desse jeito, ele também conseguia fazer esse monstro voltar à sua pessoa original, a pessoa daquele jovem cientista. A força do Hulk é maior do que qualquer outro herói da Terra. E aumenta muito, aumenta exponencialmente à medida que essa sua raiva cresce. No filme Os Vingadores, que foi um sucesso de bilheteria, todos os colegas heróis têm um grande receio em relação ao Hulk. E não é para menos, porque, afinal de contas, esse herói é conhecido como incrível, como indestrutível, mas, ao mesmo tempo, essa força que ajudava a vencer os inimigos colocava em risco a vida dos amigos, porque ele não tinha controle sobre essa força. Dessa forma, a sua maior virtude também era a sua maior ameaça. E isso fazia com que os demais amigos, heróis também, agissem com uma certa desconfiança em relação ao Hulk. Um outro detalhe é que esse personagem ele vivia isolado. O Incrível Hulk acabava ficando mais de canto. Por quê? Porque, de fato, ele tinha, enquanto Banner tinha um receio de explodir de raiva e a qualquer momento se transformar nessa fera incontrolável e acabar, inclusive, ferindo pessoas inocentes. Quem nunca sonhou em ser como o Hulk? Eu fico pensando assim, convido você a imaginar que de repente um bandido entra na sua casa e vai apontando uma arma contra as crianças que estão presentes e anuncia que está ocorrendo um assalto. E nesse mesmo
momento, você começa a crescer, a ficar musculoso e a ficar verde. Pode imaginar qual é a situação e qual é, especialmente, a reação desse bandido em também desse jeito assim, ficar apavorado, desesperado, quem sabe paralisado de medo por causa dessa figura que surgiu. Certamente é uma cena estranha, mas que seria bem legal, não é mesmo? Brincadeiras à parte, o que nós podemos aprender do Hulk e dessas histórias? É difícil uma coisa, é difícil da gente lutar juntos pelas boas causas, mas quando a gente faz isso, a gente acaba beneficiando muita gente. A outra coisa é que as diferenças que haviam naquela equipe de heróis, elas no conjunto ajudavam e isso era muito bom. A outra coisa é que eles estão unidos, essa equipe, esses heróis estão unidos por uma causa comum. São coisas que a gente pode realmente aprender. Mas é que o Hulk não se curva diante dos deuses. E ainda existia uma força interior muito grande na vida do Bruce Banner. Então, aqui tem várias coisas, mas eu ainda vou retomar algumas delas. Vou retomar porque eu fico impressionado com as conexões que são possíveis da gente fazer com temas que são bem típicos da Bíblia. E desde as primeiras páginas da Bíblia, a gente vê que esse assunto da falta de equilíbrio está presente e que é tratado com muita profundidade. E nós também perdemos facilmente o equilíbrio e por isso a gente vive em guerra. Às vezes a nossa guerra pode ser com Deus, a nossa guerra também pode ser com as outras pessoas, a nossa guerra pode ser com a natureza. Nós podemos guerrear por causa da política, nós podemos guerrear por causa de religião, nós podemos guerrear por causa do esporte, enfim. Tem um personagem que me chama a atenção, que é Sansão. E ele também não se importa muito com Deus, nem com a libertação do seu povo, que naquele momento estava oprimido e estava sendo dominado pelos filisteus. E ele não dá muita prioridade para essas coisas. Ele dá prioridade, sim, para os seus interesses. Assim é Sansão. Sansão é um brutamontes, que é compulsivo, que é movido por paixão, que é movido por raiva, por obsessão, por vingança. Ele chegou ao ponto, inclusive, de tomar para ser sua mulher justamente alguém que era do povo desses seus inimigos. E a história registra o seguinte: então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, eu não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Morreram uns 30. Mais tarde, encontrando a carcaça de um jumento, ele pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Tudo devidamente registrado. Casou-se novamente e dessa vez com uma mulher que traiu ao Sansão e inclusive revelou os segredos dessa força fantástica do Sansão e entregou o Sansão para os inimigos dele, justamente os amigos dela. E desse jeito, inclusive, ele foi cegado. Bem, qual é a reação dele? Mais vingança. E ele registra a história desse jeito, que Sansão, ele não arrependido, veja, diz assim ali na Bíblia: o templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Sansão alcançou as 2 colunas centrais
que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e o braço esquerdo. Em resumo, derrubou tudo e 3.000 pessoas morreram naquele momento. É muito grande a semelhança entre Sansão e Hulk. Ambos são fortes e muito passionais, mas não equilibrados. Se irritam e perdem o controle. Sansão, assim como Hulk, é herói por seus feitos, inclusive pelas suas reações. Muito mais isso do que por intenções de fato livres, propositais. Se Deus molda Sansão para os propósitos de Deus, por que Ele não faria o mesmo conosco, se nós tivermos comportamentos parecidos? O que eu posso guardar disso? Em primeiro lugar, talvez a rebelião seja apenas um grito de agonia para que a paz invada completamente o nosso ser, trazendo para a gente, para o nosso interior, graça e uma harmonia. Por isso que Jesus disse, eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, não perturbem os seus corações, nem tenham medo. A segunda questão é, enquanto todos desejam ser fortes, o apóstolo Paulo se alegrou em ser fraco. Por isso que ele escreve, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Se dizer forte significa que existe em mim mesmo uma autossuficiência. É declarar que eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Mas ser fraco é assumir que dependo de alguém e do próprio Deus. Desse Deus que é todo-poderoso. Através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez um pacto com a gente e verteu seu sangue naquela cruz, por você e por mim. Isso quer dizer que eu não preciso ser como Sansão. E que eu não preciso ser como Hulk, forte e descontrolado. Porque assim eu abro mão do cuidado de quem realmente é forte. Eu abro mão de Deus. O poder de Deus se revela em mim e em você, quando nós admitimos que não temos forças para avançar. Busque e dependa dessa força e desse poder de Deus. Isso é melhor. E que seja assim com todos vocês. Um grande abraço. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. Que bom dizer eu não sei, eleve, admitir que errei, eleve, perdi você, o presente do tempo de agora.
vez. Que bom dizer, eu não sei. Admitir que perdi você, o presente, o tempo de agora. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério como diz aquele verso. Tente outra vez. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não me levo tão a sério, tenta outra vez. Que legal que você participou com a gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Vivendo em Casa, onde temos outros vídeos para crianças e adultos. Nos domingos temos conversa e oração pelo Zoom às 18h30. E esteja junto! Não se esqueça do Sub-15 nas quartas-feiras às 17 horas.